Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Batista José e hoje desejo partilhar com os irmãos acerca da disciplina eclesiástica, um assunto extremamente importante para ser abordado nos nossos dias. Porque quando nós estudamos acerca dos reformadores nos séculos passados, nós percebemos que eles caracterizavam uma igreja como sendo verdadeira, baseado em três aspectos. Primeiro, a pregação do evangelho. Os reformadores, eles acreditavam que uma igreja que é verdadeira é uma igreja em que a Bíblia é pregada, é uma igreja em que a Bíblia é a autoridade. E segundo, os reformadores, eles acreditavam que uma igreja verdadeira fará de forma bíblica a administração dos sacramentos. E o terceiro aspecto é a questão da disciplina eclesiástica. Os reformadores, eles sabiam que para nos caracterizar se uma igreja é verdadeira ou não, nós temos que olhar para esse aspecto da disciplina eclesiástica. Por isso que este é um assunto extremamente importante para ser abordado nos nossos dias. E a pergunta que eu faço é: o que é disciplina eclesiástica? Por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? É dessas duas questões que eu desejo abordar neste vídeo, mas de forma bem resumida. Em primeira instância, a disciplina eclesiástica vem a ser o ato de corrigir aquele que comete faltas que atestam contra a saúde da igreja. E a disciplina eclesiástica, ao mesmo tempo, ela serve para moldar uma pessoa. Pode ser uma advertência, essa disciplina pode ser uma advertência, ou então o afastamento da comunhão com a igreja, ou então a exclusão da igreja em casos mais graves em que o ofensor continua obstinado e incorrigível. Então, quando nós pensamos em disciplina eclesiástica, nós temos que termos noção destas coisas. Estamos a falar de disciplina eclesiástica como sendo o ato de corrigir alguém. É claro que nós somos pessoas imperfeitas. Estamos no meio de outros irmãos. Estamos ali, nos congregados, como irmãos em Cristo, como igreja. E apesar da nossa imperfeição, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fragilidades, nós não precisamos pensar que a igreja é um lugar onde nós podemos andar como bem nos apetece. Não. A igreja é a casa do Senhor. E se a igreja é a casa do Senhor, isso quer dizer que na igreja os membros têm que andar de forma digna. Então, a disciplina eclesiástica vai se dar quando alguém, por sua vez, não está a andar de maneira correta. Então, nesse sentido, a disciplina pode ser feita de três maneiras. Primeira, pode ser feita em espécie de advertência. Nós podemos advertir este mesmo irmão que está a andar de forma errada, adverti-lo para que ele largue talvez as práticas pecaminosas ou as práticas erradas que, de certa maneira, entristece o coração do Criador, ou então podemos afastá-lo da comunhão da igreja, aquelas situações em que ele vai ser afastado, Talvez ele não vai poder participar da Santa Ceia, não vai poder exercer, aqueles trabalhos, da igreja propriamente, ele vai ser afastado dessa comunhão. Ou então, em algumas situações, essa pessoa ser mesmo excluído, ser banido, ser afastado da igreja. Mas nesses casos, só acontece quando a mesma pessoa que está em falta, ele quer persistir, ele quer continuar a viver desta maneira pecaminosa, mesmo advertindo-o, ele quer continuar a andar de forma errada. Então, nesses casos, a pessoa precisará ser afastado, precisará ser excomungado dentre os irmãos. Por quê? Porque ele não está a demonstrar o verdadeiro arrependimento. E nós percebemos claramente, segundo a Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo, ele nos chama
a repreender os outros por causa dos seus pecados e repreendê-los até publicamente. Então, isso você, por exemplo, vamos encontrar em Mateus, no capítulo 18, versículo 15 a 17. E não só, também somos exortados pela Bíblia a julgar a nós mesmos. Segundo de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E também somos instruídos a julgar uns aos outros na igreja. De acordo com Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, e 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 13. Então, é só para nos mostrar claramente que quando uma liderança está a julgar um indivíduo que não quer se arrepender, que quer continuar obstinado, que quer continuar nas práticas dos seus pecados, essa liderança não está a pecar contra Deus. Essa liderança não está a demonstrar falta de amor. Pelo contrário, essa liderança está a demonstrar amor por Deus. Essa liderança está a demonstrar que, na verdade, estão a seguir aquilo que o Senhor orienta. E é claro que existem vários textos bíblicos que nos falam sobre a disciplina. Por exemplo, Hebreus no capítulo 12, versículo 1 a 14, fala a respeito do assunto. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, fala a respeito do assunto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 11, fala do assunto. Quando olhamos para Gálatas capítulo 6, versículo 1, também fala desse assunto. Quando olhamos para 1 de Timóteo 1, 20, vamos encontrar essas informações. E nós precisamos perceber que a disciplina é algo positivo. A disciplina é uma demonstração do amor de Deus como nosso Pai. Então, quando nós somos disciplinados, ou quando nós estamos a disciplinar alguém, nós não estamos a demonstrar falta de amor. Pelo contrário, nós estamos a demonstrar amor por aquela pessoa e não só. E o Senhor permite que a gente faça isso porque Ele é o nosso Pai. Então, se Ele é o nosso Pai e sabe que nós não estamos a andar em conformidade, então Ele poderá mesmo usar os seus servos para nos disciplinar. Então, essa é a primeira questão, o que é disciplina. E a segunda questão que também preciso aqui abordar é por que devemos praticar a disciplina. Nós já percebemos que a disciplina é o ato de nós corrigir alguém que não está a andar em conformidade, alguém que não está a seguir aquilo que a palavra de Deus orienta. Então, a questão é por que nós devemos praticar. Em primeira instância, ou primeiro ponto do porquê que devemos praticar. Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Então, em primeira instância, nós praticamos a disciplina é para o bem da pessoa que está em falta. Isso quer dizer que a ideia de disciplinar é de levar a pessoa ao reconhecimento do seu pecado e, consequentemente, ao arrependimento. Então, quando nós estamos a disciplinar alguém, aquilo é para o bem dessa mesma pessoa que está a ser disciplinada, para que essa mesma pessoa veja, para que essa mesma pessoa reconheça, veja a gravidade do seu pecado e, por conseguinte, essa pessoa venha a demonstrar arrependimento. Então, a disciplina é para o bem da pessoa disciplinada, é para o bem da própria pessoa. Então, isso que nós precisamos aqui compreender. Por exemplo, no caso de 1 Coríntios capítulo 5, nos mostra claramente isso, quando Paulo vem falando, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, nós percebemos claramente que o contexto dessa passagem é daquele indivíduo que se deitava com sua mãe e que a igreja até então não havia tomado um posicionamento de discipliná-lo. Então, Paulo se apercebe a respeito dessa situação, Paulo fica indignado com os irmãos e Paulo manifesta que esse mesmo indivíduo deve ser entregue a Satanás, deve ser mesmo disciplinado. Então, a disciplina é para o bem da pessoa disciplinada. E o segundo ponto é para o bem de outros cristãos. Então, quando há disciplina, isso ajuda outros cristãos. Então, quando, por exemplo, nós vamos ver casos de pecados graves sendo julgados e disciplinados e são levados ao público, isso vai gerar em outros irmãos
um temor. Outros irmãos vão saber, não, se na verdade o fulano está a ser julgado, se na verdade o fulano está a ser trago ao público, então outros irmãos não vão querer seguir os mesmos caminhos, sabendo que o Beltrano, por andar de forma errada, ele foi sujeito a ser julgado e não só, foi trago ao público. Então aquilo vai gerar um temor enorme em outros cristãos. Então isso é muito bom, isso é muito necessário. E o terceiro ponto é para a saúde da igreja como um todo. Isso quer dizer que quando a igreja deixa de punir aqueles que vão infringir a lei de Deus, elas estão dando oportunidade para outros membros viverem na prática do pecado sem nenhum receio. Então, quando a igreja não faz isso, não disciplina, isso dá a entender a outros cristãos de que é dessa maneira que nós devemos viver. Então, outros irmãos vão querer também seguir o mesmo caminho. Vão ver, não, o fulano vive na promiscuidade, o fulano vive na mentira, o fulano vive de forma errada, mas a igreja, a liderança não faz nada. Então, isso vai influenciar negativamente outros cristãos, outros irmãos, pensando que é dessa maneira como deve ser vivido, mas nós precisamos perceber que não é dessa maneira. Por quê? Porque a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vem falando que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, quando a liderança não resolve, não procura disciplinar esses indivíduos que estão a andar de forma errada, a liderança precisa colocar algo em mente, que a atitude, que o comportamento indecoroso que aquele membro está a demonstrar vai se refletir na vida de outros membros. Isso vai ser uma desordem na igreja, porque a igreja não é um lugar de anarquia, de confusão, mas uma igreja na qual os integrantes devem andar de modo digno, de modo santo, de modo a glorificarem a Deus. Então é necessário que é necessário que se aplique a disciplina eclesiástica naqueles indivíduos que não estão a andar em conformidade. Então, eliminar o pecado, disciplinar aquele que transgride a lei de Deus, isso serve como exemplo para outros e para todos aqueles que buscam uma vida de santidade. Então, quando a liderança faz isso, então aquilo vai ajudar que outros membros vivam em santidade. Os irmãos lembram o que aconteceu em Atos 5, se a memória não me escapa. O caso de Safira Ananias, é claro que depois de acontecer aquele episódio, a igreja viveu em temor. A igreja, os irmãos estavam cientes de que não podemos andar de forma errada, porque o Senhor puniu alguém. Então, é bom que os pastores compreendam essa questão. E o quarto ponto é para o testemunho coletivo da igreja. Nós precisamos perceber que a disciplina na igreja é um poderoso instrumento de evangelização. É verdade que o bom testemunho da igreja faz com que as pessoas olhem para a igreja com curiosidades e queiram conhecê-la e fazer parte dela e experimentar, né, a delícia de viver nesta comunidade, apesar de ser uma comunidade de pessoas imperfeitas. Então, nós estamos a dizer que a disciplina é tão necessária porque isso ajuda um testemunho da igreja. Isso é um instrumento poderoso para a evangelização, porque quando numa igreja os membros andam de forma digna, os descrentes vão olhar de lá fora e vão dizer, não, nessa igreja são diferentes, nessa igreja os membros se procedem de forma digna, nessa igreja o pastor, nessa igreja as irmãs, nessa igreja todos são diferentes, e isto é muito poderoso. Isso é um instrumento que pode levar aquela pessoa a ter desejo de quê? A ter desejo de conhecer a igreja, a ter desejo de quê? De permanecer naquele lugar. Por quê? Porque aqueles cristãos daquele lugar são diferentes. Mas é triste que muitas vezes é por conta da nossa culpa que pessoas não vão à igreja. É por nossa culpa que as pessoas odeiam a igreja. Porque nós que professamos sermos cristãos, filhos de Deus, às vezes não andamos de forma correta. E às vezes os nossos outros irmãos crescidos, a nossa liderança, às vezes observa que nós estamos andando de forma errada e não fazem nada. Se tornam tão indiferentes, se tornam tão superficial, tão liberais, e que aquilo não traz glória nenhuma para Deus. Então, é tão necessário exercer a disciplina da igreja para o testemunho coletivo da
igreja, porque é isso que nós precisamos aqui compreender. Por exemplo, quando olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 16, Mateus vem lá dizendo que devemos resplandecer as nossas boas obras para que outras pessoas vejam, ou seja, devemos andar de forma digna, a resplandecer as nossas boas obras para que outras pessoas lá fora glorificam o nosso Pai. Então, quando nós nos procedemos dessa maneira, isso vai levar que outros irmãos glorificam a Deus, vai levar que outros irmãos, vai levar que até os de fora tenham prazer ou tenham admiração quanto àquela igreja. Vamos falar que aquela igreja são diferentes, que naquela igreja os membros andam mesmo de forma digna. Então, isso é muito bom. E o último aspecto do porquê devemos praticar a disciplina é para a glória de Deus, quando refletimos a sua santidade. É claro que nós fomos feitos para louvar a Deus e glorificá-lo para todo sempre. Como filhos de Deus, nós devemos refletir a sua imagem, devemos sermos puros, porque Deus é puro, de acordo com 1 de João capítulo 3, versículo 2 a 3. E não só, também devemos buscar a santidade, porque Ele é santo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16. E também nós, segundo a Bíblia, somos santuário de Deus e devemos nos purificar. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17. E não só, né, o nosso procedimento levará os gentios a glorificarem a Deus, conforme está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Foi para isto que Deus nos chamou, nos salvou e nos separou. Então, é muito crucial, é muito necessário que nós percebamos que quando nós aplicamos a disciplina em alguém que está andando de forma errada, isso é para a saúde da própria igreja, e não só isso, é para glorificar a Deus.